uma antiga organização que se originou antes da chegada de Hugo Chávez à presidência, e permanece firme e forte até hoje, chama-se o Cartel de Los Soles. O grupo é composto em sua maioria por funcionários do governo venezuelano, atualmente perseguidos em todo o mundo pelo governo dos Estados Unidos, onde são acusados de tráfico de drogas, terrorismo e outros crimes. Este grupo criminoso está associado ao cartel de Sinaloa e transporta periodicamente até 250 toneladas de cocaína, por via marítima e aérea. De acordo com a DEA, os carregamentos saem da Colômbia, seguem para a Venezuela e de lá para Honduras, onde os sinaloenses o introduzem em território mexicano. Outra rota utilizada por eles é o Caribe mexicano, onde operam por meio de aeronaves que cruzam o espaço aéreo sem maiores problemas. Há mandados de prisão contra os membros do cartel Los Soles, incluindo o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Agora que a guerra na Ucrânia cortou o fornecimento de petróleo russo, os Estados Unidos abordaram a Venezuela para negociar a venda de hidrocarbonetos para a Europa. Maduro estabeleceu a condição de que as acusações contra ele e sua comitiva fossem retiradas. Os Estados Unidos não parecem relutantes em ceder em troca do grande negócio que significa vender energia para a Europa. Mas há uma barreira que deve ser superada: as investigações criminais que o presidente Nicolás Maduro e sua comitiva enfrentam nos Estados Unidos por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados ao crime organizado, para os quais tem mandados de prisão internacionais desde o governo de Donald Trump. A extrema urgência e a necessidade imperiosa de petróleo e gás para a Europa, negócio que os Estados Unidos querem capitalizar, levou uma delegação norte-americana a se reunir, há algumas semanas, com Maduro e o gabinete do governo venezuelano para apresentar essas necessidades e suas soluções. Maduro concordou, não sem impedir que as acusações que enfrenta nos Estados Unidos sejam retiradas. Este jogo geoestratégico tem muitas vantagens. A Venezuela é um país aliado da Rússia e expressou seu apoio aberto à guerra que o presidente russo Vladimir Putin desencadeou na Ucrânia. Os Estados Unidos, que se sentem donos da América Latina, chegaram do lado da Venezuela para negociar o fornecimento de petróleo, gás e outros combustíveis e não parecem dar a mínima em ter que ceder ao pedido de Maduro em troca da consolidação de um grande negócio: abastecer a Europa com os recursos que ele possui, e ela necessita nesta situação de emergência causada pela guerra. É possível que os Estados Unidos esqueçam as acusações criminais contra Maduro e um grupo de soldados que compõem o chamado cartel Los Soles. Ele arquivará o arquivo em troca da Venezuela fornecer recursos energéticos. Nos Estados Unidos, tudo é possível se o negócio for suculento para os estadunidenses, como parece ser este de alimentar a Europa com combustível. Saudações, família! Antes do vídeo começar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no novo canal do Reis do Crime. Eu tô tendo alguns problemas em relação ao YouTube. Eu espero que vocês curtam esse novo canal. É o mesmo padrão, o mesmo nome, vai ser o mesmo conteúdo. Então, galera, se puder dar essa força, curte lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve, deixa seu like e acompanha os vídeos, família. É isso aí. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. O Cartel dos Soles foi o nome dado para descrever as células do tráfico de drogas incorporadas às Forças Armadas venezuelanas. Apesar do nome, não se trata de um grupo hierárquico, mas sim de uma rede de redes dentro dos principais ramos das Forças Armadas: Exército, Marinha, Força Aérea e Guarda Nacional, do nível mais baixo ao mais alto, que são frequentemente protegidos por, coordenam ou, em alguns casos, são até dirigidos por atores políticos. Essas redes são altamente fluidas e em constante fluxo, com sua composição dependente das rotações dos militares e do clientelismo político. Na década de 1990, surgiram acusações de que tropas da Guarda Nacional colaboravam com traficantes de drogas, principalmente aceitando pagamentos para fazer vista grossa, enquanto os traficantes transportavam suas mercadorias. O termo Cartel dos Soles foi usado pela primeira vez em 1993, quando 2 generais da Guarda Nacional, o chefe antidrogas Ramon Guilhem Dávila e seu sucessor, Orlando Hernández Villegas, foram investigados por tráfico de drogas e outros crimes relacionados. Como comandantes de brigada, cada um usava um único sol como insígnia em seus ombros, dando origem ao nome Cartel do Sol. Mais tarde, quando surgiram alegações de que comandantes de divisão, que receberam sóis duplos por sua classificação, estavam envolvidos no tráfico de drogas, o termo evoluiu e se tornou o Cartel dos Soles.
Durante o início dos anos 2000, os desenvolvimentos políticos levaram ao envolvimento cada vez maior de elementos da Guarda Nacional e outros ramos das Forças Armadas no tráfico de drogas. Na Colômbia, o presidente Álvaro Uribe, apoiado por bilhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos, lançou um ataque militar sem precedentes contra os grupos guerrilheiros de esquerda do país, sobretudo as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que os guerrilheiros para transferir mais de suas operações, incluindo suas crescentes operações de tráfico de cocaína, para os estados fronteiriços mal policiados da Venezuela. Lá, eles construíram laços cada vez mais estreitos com o governo do presidente Hugo Chávez, que via os guerrilheiros não apenas como aliados ideológicos, mas também como um baluarte estratégico contra uma Colômbia cada vez mais hostil e seu patrocinador, os Estados Unidos. Na Venezuela, enquanto isso, o presidente Chávez foi brevemente deposto do poder em uma tentativa de golpe reconhecida pelos Estados Unidos. Na sequência, Chávez procurou reforçar o apoio dos militares, preenchendo muitos cargos influentes no governo ou oportunidades de contratos lucrativos com partidários do exército, e fechando os olhos para a crescente corrupção dos militares, com os militares cooperando ativamente com a guerrilha na região de fronteira, e com carta branca para participar de atividades criminosas. O cenário estava montado para que se aprofundasse cada vez mais no narcotráfico. Logo, as células das forças de segurança começaram a cobrar não apenas dos traficantes de drogas para permitir que eles transportassem carregamentos, mas também para alavancar suas alianças com os guerrilheiros e outros atores criminosos para comprar, armazenar, transportar e vender cocaína. Com o aumento da quantidade de cocaína que flui pela Venezuela, surgiram evidências de que um número crescente de altos funcionários do governo Chávez também estava facilitando ou mesmo participando diretamente do tráfico de drogas. Alguns, como o oficial de inteligência Ramon Isidro Madriz Moreno e o líder político Amílcar Jesus Figueroa Salazar, foram sancionados pelas autoridades norte-americanas como membros do cartel por tráfico de drogas e mais por sua suposta colaboração com as Farc. Outros, como o então chefe de inteligência Hugo Eupolo Carvajal e o ex-general militar Cliver Antônio Alcalá Cordones, foram acusados de colaborar diretamente com traficantes de drogas colombianos, não apenas protegendo suas operações, mas também investindo em seus próprios carregamentos de cocaína e organizar operações de tráfico. As acusações de envolvimento oficial no tráfico de drogas culminaram em março de 2020, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou o sucessor do presidente Chávez, Nicolás Maduro, o ex-presidente e o homem amplamente considerado o segundo homem mais poderoso do movimento chavismo, Diosdado Cabello, e vários outros, bem como membros da liderança agora desmobilizada das Farc, sob acusações de narcoterrorismo. No entanto, o retrato da acusação do cartel de drogas organizado liderado pelo presidente Maduro e executando uma estratégia de usar cocaína como arma contra a América tem pouca semelhança com a forma como o cartel evoluiu desde a morte de Hugo Chávez em 2013. Desde que Maduro assumiu o poder, a Venezuela passou por uma série de crises econômicas, políticas e sociais, que Maduro teve que administrar sem a lealdade inspirada por Chávez, nem dentro das Forças Armadas nem dentro do chavismo. Nesse contexto, o cartel dos sóis evoluiu para um sistema de patrocínio criminal no qual a cocaína é usada para ajudar a sustentar o governo de Maduro. Hoje, o termo genérico cartel dos sóis mascara o fato de que o eixo Estado-tráfico de drogas é agora menos uma rede administrada por militares e políticos chavistas e mais um sistema que ele regula. É composto por uma série de nodos militares político-criminosos regionais que se unem por um regime nacional que garante a impunidade a seus aliados. Dentro desse sistema, o regime recompensa a lealdade por meio da atribuição a regiões conhecidas por oferecer uma riqueza de oportunidades de enriquecimento, por meio do tráfico de drogas e outras economias criminosas. As drogas agora podem passar pelas mãos de vários nós de tráfico diferentes à medida que se deslocam pelo país. Os militares desempenham papéis diferentes dentro desses nós em diferentes regiões, enquanto os políticos locais, e não nacionais, gerenciam direta ou indiretamente as relações entre os militares e os grupos criminosos e controlam o ambiente em que os traficantes operam. Em cada uma dessas regiões, os responsáveis pelo componente estadual desses nós de tráfico geralmente mudam com frequência, pois os comandantes militares são alternados e o poder político é concedido e retirado. Mas o sistema continua independentemente.
As evidências disponíveis sugerem que o regime de Maduro mantém o controle desse sistema em nível nacional, não intermediando negócios de cocaína, mas alocando e distribuindo concessões, nomeações de escolha e garantindo proteção. De fato, em alguns casos, promoveu militares acusados de envolvimento no tráfico de drogas. Dado isso e o agravamento das crises políticas e econômicas da Venezuela, parece provável que as operações do Cartel dos Sóis continuem em grande parte sem impedimentos.